E hoje vou apresentar o trabalho de socialização do seminário do módulo 7, o paper. Tema principal do seminário: oficinas pedagógicas. É a criação de jogos e brincadeiras através de sucata na idade de pré-escolar. Resumo: o ato de brincar é uma relação com a ciência e a sabedoria, pois permite a criança e o contato com o imaginário lúdico. Social, a linguagem e a comunicação, com o movimento, o motor, com a natureza, a interação ao meio. E a liberdade, que possibilita a criatividade, espontaneidade e grandes experiências. Entendemos também que a educação ambiental deve ser trabalhada desde a primeira infância. Portanto, vamos estudar o uso dos jogos feitos de sucata, como o principal recurso pedagógico na educação, com atividades lúdicas, criativas, que desenvolvem a potencialidade e habilidades, fazendo com que envolva a comunidade sobre a importância do meio ambiente e sua manutenção e prevenção. O objetivo principal é ter a visão de como está sendo trabalhada a educação ambiental nas escolas, construindo e aprimorando sempre as atividades pedagógicas, promovendo diversas alternativas deste assunto, e a produção de jogos pedagógicos como o uso da sucata. Pode ser uma maneira eficiente para reduzir o tanto de resíduo descartado pela escola, estimulando o desenvolvimento social, motor, mental dos nossos estudantes, usando a criatividade como auxiliar neste processo de conscientização, promovendo também o trabalho em grupo e ainda garantir uma variedade satisfatória de jogos pedagógicos para que todos os alunos possam aprender brincando e se divertindo. Palavras-chave: aprendizagem lúdica, educação ambiental e sucata. Então, eu vou ler a introdução. Este trabalho tem como objetivo a prática de reaproveitamento de materiais para sucatas na fabricação de recursos didáticos, buscando a melhor aprendizagem, contribuindo para a construção de uma socialização na escola, sendo capaz de facilitar a aprendizagem, desenvolver a coordenação motora e o raciocínio lógico da criança. Trabalhar a sucata com a pré-escola é um vínculo que une a vontade e o prazer durante a realização e construção das atividades. O ensino utilizando meios lúdicos cria ambientes atraentes, servindo como estímulo para o desenvolvimento da criança. É interessante observar o momento em que a criança escolhe a sucata ao transformar o material em algo diferente. A criança irá adquirir interesse pelas aulas e demonstrar a sua própria realidade expectativa. Fundamentação teórica. Segundo Mello 2011, é no ambiente escolar que conseguimos perceber o quanto é eficiente e ao mesmo tempo desafiador o uso de atividades lúdicas como aliados do desenvolvimento cognitivo, físico e emocional das crianças, pois as experiências lúdicas podem transformar a aprendizagem em movimentos prazerosos e significativos. Ao disponibilizar a sucata para as crianças explorarem suas brincadeiras, estávamos ofertando-lhe a possibilidade de agirem com objetos culturais que eram facilmente reconhecidos e comprovavam-lhe a utilização conforme o conheciam em sua cultura e ainda a utilização de forma criativa. Silva Andrade, página 7. A criança necessita brincar da mesma maneira que precisamos respirar, faz parte do seu eu. Quando eu falo em brincar, não estou valorizando o ato de existir no brinquedo propriamente dito. A criança brinca sem necessariamente usar um brinquedo. É muito mais que isso, ela usa sua imaginação. Ela pode brincar a qualquer hora, dentro ou fora de casa, sozinha, com crianças grandes, pequenas ou adultos. Ela cria situações de brincadeiras como um simples galho de árvore caído, ou ainda com uma pequena pedra que apareceu no seu caminho. Ela brinca pelo prazer que isso lhe proporciona. Mello, 2011, página 48. Então, como diz na fundamentação teórica, a criança necessita simplesmente ter um atrativo para que isso tudo se torne brincadeira, Então, nós escolhemos essa imagem porque é uma imagem muito simples. São um rolinho de papel higiênico e um rolo de papel toalha, em que transformou em brinquedo, A criatividade das crianças ali, uma consegue fazer uma luneta e o outro faz um binóculo. Bem interessante pensar que a criança dá muito mais valor para uma sucata, por um simples papelão, caixa,
coisas que vão fora porque elas conseguem utilizar a criatividade, fazer um brinquedo, elas dão muito mais valor quando elas conseguem fazer uma coisa delas mesmas. É por isso que a gente escolheu o uso desta imagem, que é simples e ao mesmo tempo é prazeroso de ver a diversão e a criatividade da criança. Então, na metodologia, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, procuramos por livros, pesquisas científicas e sites sobre a importância do uso da sucata na educação infantil, com crianças de 2 a 6 anos de idade. Focamos em pesquisar como a educação pode promover meios que as crianças possam construir a sua autonomia, criatividade, imaginação, responsabilidade e cooperação. Pesquisamos como o professor deve conduzir os alunos com o uso da sucata, deixando que as crianças escolham os materiais que elas acharem mais adequados, proporcionando a livre escolha. Então agora eu vou deixar resultados e discussões para minha colega Patrícia. Bom, dando continuidade então à apresentação do nosso trabalho, vem a parte dos resultados e discussões. Bom, ao longo desse trabalho é possível a gente constatar a necessidade da educação ambiental, desde a educação infantil, ou seja, desde o início ali dos primeiros anos, não só na escola, mas também no cotidiano familiar. Pois é nessa fase que as crianças começam a ter consciência de que o lixo pode ser reciclado, pode ser reaproveitado, pode ser reutilizado e transformado em algo útil, como no caso a sucata, né? Que a gente utiliza para fazer várias coisas com as crianças. Algumas crianças aprendem em casa, outras na escola, a dar valor para aqueles materiais que visivelmente não serviriam para mais nada e transformam essas sucatas em brinquedos, propiciando uma mudança nas atitudes dos envolvidos em relação à necessidade da preservação do meio ambiente. Uma mudança que ocorre não só no ambiente pedagógico, mas também no cotidiano familiar, ou seja, tem que ser incentivado, mostrado na escola, né, e também no ambiente familiar, né, os pais, irmãos, avós, enfim, familiares, trazerem isso para dentro das suas casas, né, para ajudar as crianças a incentivar nesse sentido. Depois a gente tem a parte, então, da conclusão, que a gente pôde concluir que na educação ambiental, os brinquedos, os jogos criados de sucata, eles são muito importantes, não só para a preservação do meio ambiente, mas também para o desenvolvimento da criança enquanto ser humano, pois gera muitas mudanças de comportamento nas suas atitudes, deixando claro que para a criança é importante construir o brinquedo ao invés de pegar ele pronto. Ela vai se sentir muito mais satisfeita de estar fazendo aquele brinquedo, de estar brincando com uma coisa que ela mesma construiu. Então isso gera uma satisfação e acredito que acaba melhorando também o desempenho da criança nesse sentido. Os brinquedos feitos de sucata não só ajudam a preservar a natureza, mas também dão a oportunidade da criança desenvolver sua criatividade, pensamento crítico em relação ao desperdício de uma maneira divertida, simples e econômica de educar. Então, assim a gente finaliza o nosso trabalho, né, sobre a sucata, né, e os brinquedos, os jogos, né, a criação, de maneira que a gente pode deixar aqui dito que foi muito proveitoso, que a gente conseguiu ver que existe uma ligação entre, né, a sucata, a educação ambiental, os brinquedos, ali, a preservação da natureza, e a gente espera que possamos ter contribuído. Obrigada.